Saudações a todos, vamos iniciar mais uma aula dedicada a estudar a termodinâmica sob regime de equilíbrio térmico. Dando prosseguimento, nós estamos tratando um fluido termodinâmico que flui, que está submetido a um fluxo do tipo estacionário, conforme analisado, estudado, preconizado e fundamentado pela mecânica de fluidos. E esse fluido termodinâmico também está submetido à ação de um campo gravitacional do tipo constante e uniforme, onde G é um vetor constante, cuja direção e sentido permanece constante, o módulo do vetor G é uma constante numérica, e aqui nós temos um fluido, esse fluido atravessa infinitas superfícies de secção transversal, todas perpendiculares ao eixo de simetria axial do cilindro. E então nós temos uma velocidade vetorial V e podemos definir uma energia cinética do fluido, uma energia potencial gravitacional do fluido, e então generalizar, por assim dizer, aqui nós podemos escrever, admitir uma generalização da função de estado termodinâmico denominada entalpia de um fluido termodinâmico. E agora vamos analisar esta generalização da entalpia do fluido termodinâmico em questão. Agora, aqui reescrevendo, a entalpia, vamos analisar a entalpia generalizada, um determinado nível de generalização, incluindo energia potencial gravitacional associada à massa do fluido termodinâmico e a energia cinética do fluido termodinâmico. Então, aqui reescrevendo, nós temos entalpia, entalpia por unidade de massa, entalpia dividido por ΔM, uma determinada quantidade de massa, energia interna dividido por essa quantidade de massa ΔM, mais a pressão dividido pela letra grega ρ minúsculo, no seu formato minúsculo, indicando a densidade volumétrica de massa do fluido, mais a energia cinética do fluido, de uma determinada quantidade ΔM do fluido, circunscrita, limitada por um determinado elemento de volume. Então aqui dividido por ΔM mais energia potencial gravitacional, módulo aqui representada por quantidade de massa, elemento de massa, campo gravitacional, módulo do vetor aceleração do campo gravitacional, multiplicado por Z dividido por ΔM, uma vez que nós estamos calculando a entalpia generalizada para considerando a entalpia por unidade de massa e fazendo uma relativa generalização da expressão inicial. Muito bem, então, aqui reescrevendo, nós temos essa entalpia por unidade de massa. Aqui reescrevendo novamente, energia interna dividida por ΔM, mais pressão dividido por densidade volumétrica de massa, divide ΔM com ΔM, nós temos módulo do vetor, da velocidade vetorial V, módulo elevado a 2 dividido por 2, mais divide ΔM com ΔM, nós temos módulo do vetor aceleração de gravidade multiplicado por Z, essa altura em relação à superfície do planeta Terra. Então, vamos fazer a seguinte observação. Muito bem, então aqui vamos escrever essa observação. Considerando que são satisfeitas as condições
condições encontradas, no contexto do escoamento estacionário, do escoamento do tipo estacionário, de um gás ideal fluindo de um gás ideal, o qual está fluindo através de uma tampa do tipo porosa, e considerando que são satisfeitas as condições encontradas no contexto do escoamento do tipo estacionário, um escoamento do tipo estacionário de um gás ideal, o qual está fluindo através de uma tampa do tipo porosa, e para o qual referindo-se ao gás ideal, e para o qual a entalpia permanece constante, ao longo do processo, ao longo do tempo, e portanto ao longo do processo, né, da evolução do processo termodinâmico e da evolução temporal e tridimensional do fluxo do fluido ao longo da tubulação cilíndrica, é possível observar que então vamos disponibilizar espaço nesta outra faixa do quadro. É possível observar que H tilda, ou seja, a entalpia tilda, que é a entalpia dividido por delta M, é uma constante, considerando, é uma constante, e é uma constante numérica ao longo de um filete, por assim dizer, filete de corrente de fluxo de fluido termodinâmico na altura Z. Ou seja, o que nós vamos fazer uma releitura, a observação aqui explicita, enuncia que considerando então que sejam devidamente satisfeitas as condições encontradas no contexto do escoamento do tipo estacionário de um gás ideal, o qual está fluindo através de uma tampa do tipo porosa ao longo do cilindro,
que agora nós apagamos, e para o qual, né, para o qual no sentido do gás ideal, a entalpia do gás ideal permanece constante, é possível observar que essa entalpia por unidade de massa é uma constante numérica ao longo de um filete de corrente de fluxo de fluido termodinâmico exatamente na altura Z. Exatamente na altura Z. Na altura Z, nós já indicamos na figura. Então, nesse caso, vamos escrever assim: H tilde, que é H dividido por delta M, isso é igual a energia interna dividido por delta M por unidade de massa, mais pressão dividido por densidade volumétrica de massa, mais velocidade vetorial V módulo elevado a 2 da velocidade vetorial V dividido por 2, mais módulo de G, aceleração do campo gravitacional constante uniforme multiplicado por Z. Isso é uma constante numérica, essa expressão. Então, aqui, como nós vamos escrever, então, considerando Z constante, né? Então, mais uma vez aqui, vamos observar que se o fluido, nós temos um fluido sob regime de fluxo estacionário, essa é uma condição, conforme estudado no âmbito da mecânica de fluidos, Z constante e módulo de velocidade vetorial V, o módulo da velocidade vetorial V também constante, considerando um fluido incompressível. Então essas são as condições: fluido incompressível, de modo que nesse caso em particular, fluido incompressível, a densidade volumétrica de massa é constante e a energia interna desse fluido incompressível também é constante. Então, nós temos aqui fluido sob regime de fluxo estacionário, Z é igual a uma constante, esse módulo da velocidade vetorial V é uma constante, o fluido é incompressível, então a densidade volumétrica de massa é constante e a energia interna é constante. Então, nós podemos escrever a seguinte expressão. Podemos escrever a seguinte expressão. Então, vamos agora escrever. Nós já sabemos que H sobre ΔM é igual a uma constante. E também sabemos que H dividido por ΔM é igual a energia interna dividido por ΔM, unidade de uma quantidade de massa, pressão dividido pela densidade volumétrica de massa do fluido, módulo de V elevado a 2 dividido por 2, mais módulo de G multiplicado por Z. Isso é uma constante numérica, nós já analisamos. Então, considerando aqui todos esses termos, quer dizer, todas essas condições, onde que Z é constante, módulo de V é constante, da velocidade vetorial V, fluido incompressível, densidade volumétrica de massa constante, energia interna constante, fluido sob regime de fluxo estacionário. Então, nós podemos escrever, vamos escrever aqui, vamos reorganizar aqui. Entalpia dividido por ΔM menos energia interna dividido por ΔM igual a pressão dividido pela densidade volumétrica de massa mais módulo de V elevado a 2 dividido por 2 mais módulo de G multiplicado por Z
constante, uma vez que a energia interna do fluido que está fluindo, que está sob fluxo, sob regime de fluxo estacionário, é constante, então essa subtração também é constante. Nós, mais uma vez, se H sobre ΔM é constante, nós já sabemos. Energia interna é constante no caso de um fluido incompressível, então essa subtração é constante também. De modo que este termo ainda permanece constante por consequência. E nós podemos multiplicar em ambos os lados da igualdade pela densidade volumétrica de massa. Vamos tentar escrever. Então, nós podemos multiplicar pela densidade volumétrica de massa em ambos os lados da igualdade, e nós teremos aqui densidade volumétrica de massa, densidade volumétrica de massa, densidade volumétrica de massa módulo de V elevado a 2 dividido por 2, mais densidade volumétrica de massa módulo da aceleração de gravidade multiplicado por Z. E isso é também uma constante numérica. Então aqui nós temos, reescrevendo por fim a expressão H sobre ΔM menos energia interna sobre ΔM multiplicado por ρ pela densidade volumétrica de massa, uma vez que ela é constante, então nós temos a construção de uma nova constante, por assim dizer. Pressão divide densidade volumétrica de massa com densidade volumétrica de massa. Densidade volumétrica de massa dividido por 2, módulo de V elevado a 2, mais densidade volumétrica de massa, módulo do vetor G multiplicado por Z, e isso gera uma nova constante numérica. Essa constante numérica é diferente desta constante numérica, que é diferente desta constante numérica. Então, nós temos esta expressão final. Esta expressão final é uma associação da mecânica de fluidos com a termodinâmica e, repito e reitero, bastante útil e adequada para estudos no âmbito da termoquímica. Muito bem. Então vamos encerrar a aula neste ponto e retomaremos oportunamente para continuar nossos estudos sobre termodinâmica sob regime de equilíbrio térmico. Muito obrigado a todos.